Então, boa noite de novo, pessoal. Estamos aqui gravando nossa aula de hoje sobre arquiteturas de processadores. É uma aula bem curta, mas com muito conceito. Então, peço a atenção de todos aí para assimilar os pontos mais importantes aí da pequena apresentação que eu farei. Aqui nós temos o RISC, e esse R do RISC, ele é um R de reduzido. O ISC é Instruction Set Computer, ou seja, é um computador de conjunto de instruções reduzidas. E esse CISC é um computador de conjunto de instruções complexa. Eu gosto de comparar o PIC com um que eu não coloquei aqui. O x86 é o tradicional PC, né? Então ele também é um bom exemplo, AMD, etc. Mas dos microcontroladores de 8 bits tem o Z80. Por que eu gosto do Z80? Porque o Z80 ele tem 500 instruções, ou seja, um número bastante complexo de instruções. Enquanto que o PIC parte de 33 instruções. Com apenas 33, alguns 35, depois vai subindo, dependendo do PIC que você utiliza. Mas ele já parte de 33 instruções. Então eu pergunto a vocês, é mais fácil aprender a programar um processador com 33 operações, lembrando da ULA da semana passada, ou um de 500 operações? O que vocês acham que é mais fácil de programar? Com 33. O que tem mais, não? O que tem menos, ele é mais fácil de programar porque você aprende a língua mais rápido. Agora, o raciocínio de quem falou de quem tem mais tem lógica. Uma vez que você saiba possibilidade. uma vez que você saiba a programação, ou seja, a linguagem das 500 operações, é mais fácil programar o Z80. Então, na prática, o que significa é isso aqui, ó. Quanto mais operações, o hardware é mais complexo, a ULA fica mais complexa. E o software que você vai programar nele, ele fica mais simples, porque você vai usar operações mais complexas que ele tem. E aqui é o contrário. No RISC, o software é que tem que ser complexo e o hardware é que é otimizado. Um exemplo bom é fazer uma função f de x é igual a y elevado a x. Ok? Na verdade, não é f de x, né? Isso aqui é f de xy. Uma função dessa, nenhuma dessas máquinas que eu citei, nem esta e nem esta, tem expoente. O expoente vai ter que ser uma rotina a ser implementada. É mais fácil implementar nesse de cá, que tem multiplicação e divisão, ou é mais fácil implementar aquela função nesse de cá, que só tem soma e subtração? E aí, quem acha? Primeira opção. É multiplicação. Já tem as funções. Exatamente. Então, é isso que eu estou chamando a atenção aqui, pessoal. Eu chamo a atenção de que o reduzido, ele é para fazer trabalhos mais simples. Só que houve uma grande evolução e já estão falando em algo híbrido, que mistura os dois. Já tem uma grande evolução no RISC, porque o seu celular, o seu smartphone, ele é RISC, né? E o RISC, ele consegue trabalhar mais rápido, ele tem um baixo consumo de energia, por isso que o seu smartphone é RISC. Por quê? Porque ele é um hardware mais simples, ele consome menos energia. Ele também é ótimo, como eu já expliquei, para pequenos códigos. E ele precisa de menos clock para executar as instruções, porque são poucas instruções. Então, as instruções são mais simples, tá? Ele tem uma vantagem de ter mais RAM, mais registradores internos dentro da CPU.
Então, ele consegue guardar mais informações, né? E o principal que eu já até comentei é poucas e muitas instruções aqui, a comparação entre elas. Então, o grande foco aqui está no baixo consumo, na complexidade, tá? E na memória RAM. Isso aqui é o principal diferencial entre eles. E aí vocês podem perguntar, e cadê o 8051? O 8051 está do lado de cá. Ele é CISC também. Ele tem 256 instruções. Tá bom? Metade, mais ou menos, da Z80. Alguma pergunta? Ok. Vamos analisar agora de outra forma. Vamos analisar agora a arquitetura em função dos barramentos e não em função da ULA. Em função dos barramentos, você tem a von Neumann, né, do lado de cá, e do lado direito seu, você tem a Harvard. A Harvard, ele tem um barramento de dados para pegar o código da memória de programa e tem um barramento de dados para pegar a memória de dados. Esse aqui é de 8 bits. Só que esse outro daqui, ele pode ser de 11, pode ser de 14, pode ser de 16 e assim por diante, porque ele é outro barramento. O que define é o tamanho do registrador, e o registrador é o tamanho do barramento de dados. Alguma pergunta até aqui, não? Ok. Professor, eu tenho uma pergunta. Assim, Sim. geralmente, a contagem de bits, geralmente sempre é múltiplos de 2, né? Por que que ali, então, permitiu 11 bits ali na memória? Na verdade, ele normalmente ele é potências de 2 e não múltiplos. Ou seja, tem o nibble, né? Depois tem o byte, entendeu? Depois tem a 16 bits word. Agora, isso daqui, você vai ter que perguntar para a Microchip. A Microchip foi muito inteligente. Lembra que eu falei que o PIC tem 33 operações? Sim ou não? Sim. Então, se fosse 32, estava tranquilo, 5 bits. Mas são 33. Então, ele precisa de 6 bits, certo? Sim ou não? Certo. 6 mais 8? 14. 14 bits. Aquele exemplo de 14 bits é o PIC que eu falei, que tem 33 operações. Tudo bem ou não? Então, eles colocaram junto com o dado, por exemplo, eu quero somar ao acumulador, no caso do PIC, ele chama work, registrador work, de trabalho. Eu quero somar ao work o número 29. Então, eu ponho o 29 nessa parte de 8 bits baixa da memória de programa e coloco aqui o opcode, ou seja, aquela seleção da ULA que vai mandar fazer a soma. Entendeu essa parte ou não? Sim, deu para entender. Ok. Agora, 11. 11 seria se eu tivesse aqui 3 bits. Tudo bem ou não? Se eu tiver 3 bits, né? Com 3 bits eu tenho só 8 operações. Provavelmente eu que me equivoquei aqui com o 11. E a sua pergunta me fez pensar, e aí eu mudo de 11 para 14, e às vezes tem 15. O 15 já seria 7 bits. 7 bits, ele passaria de 64 operações. Eu acho que já estamos falando de um PIC 18, um PIC, talvez o PIC 18 fosse até, ao invés de 15, pudesse ser 16 para aproveitar aí a potência de 2. Eu não tenho mais convicção de que tem 11. Ou se já começa com 14. Tudo bem? Mas o fato do 14, o 14 já era uma de se questionar, porque ele não é par, ele é múltiplos de 2, entendeu? Agora, potências de 2, o normal, né? Então, sua pergunta ajudou bastante aqui na aula, tá bom? Foi muito boa. Mais alguma pergunta, não?
Não, por enquanto não. Então, observa que para acessar os periféricos, teclado, mouse, AD, DA, display de 7 segmentos, essas coisas, ele é tudo igual, né? Cartão de memória externo, eles são iguais, as máquinas são iguais. A diferença aqui é que essa máquina aqui ela pode ser até 4 vezes mais rápida. Por quê? 2 vezes porque o opcode já tem o dado e já tem o opcode, né? Essa máquina aqui ela vai buscar primeiro o opcode e depois vai buscar o dado. Então ele precisa de 2 ciclos de clock só para pegar o que vai fazer. Aqui consegue pegar em 1 ciclo. Ainda aqui precisa de tempo para executar. Normalmente quem está do lado de cá são os CISC. Normalmente, tem exceções, tá? E normalmente quem está do lado de cá são os processadores RISC, no caso o PIC. Então esse aqui ele tende a ser mais rápido do que o lado de cá e gasta menos energia. Ele tende a ser assim. E o motivo está bem claro aí, é porque ele pode acessar ao mesmo tempo programa e dados. Perceberam isso ou não? Tem 2 barramentos, ele pode acessar ao mesmo tempo. Alguma pergunta? Professor, por que então que não aplica esse modo aí de construção do Harvard com 2 barramentos com uma máquina CISC? Não, existe máquina CISC com essa arquitetura, sim. Foi o que eu disse, existem as exceções. Eu não sei de cabeça qual, mas eu já li a respeito e sim, há exceções. E também existe o híbrido, tá? O híbrido é uma mistura dos dois. Agora, Mas, assim, não me pergunte como é que é o híbrido, tem que sair pesquisando, porque eu não pesquisei. Diga. Mas assim, existem exceções, mas por que não é a regra, entendeu? Muito simples. O CISC, ele resolve aquela operação complexa, y elevado a x, mais rapidamente, porque ele tem mais instruções. Tudo bem? Tudo. Se ele já é mais rápido, ele não precisa ser rápido para executar instruções, porque ele é rápido porque tem pouca necessidade de programa complexo. Entendeu essa parte? Não? Entendi. Mas Agora, qual dos dois é mais rápido para piscar um LED? Sempre vai ser o RISC. Sempre vai ser o Harvard. Entendeu a ideia? entendi. Agora, Mas tarefas complexas, maior conjunto é mais interessante. Só que como ele é ser maior conjunto, lembra que o hardware é mais complexo? sim, Sim. Então, para evitar que ele fique muito mais caro, ele já é mais complexo, é interessante fazer desse jeito do lado do von Neumann. Entende o que eu quero dizer? Construção mais custo menor. Porque com certeza fazer 2 barramentos internos, né, grudados na CPU, sai mais caro. Tudo bem? tudo. Uma vantagem que eu vejo, por exemplo, eu posso usar a memória RAM aqui, ou seja, de dados, como código, porque ela está misturada, sabia disso? Inclusive, eu fiz isso na época que eu trabalhava na Henry. Qual que era a vantagem? Eu não perdia tempo gravando EPROM no tempo de simulação, entendeu? Quando eu estava fazendo prática com o protótipo. Eu simplesmente gravava na RAM e a RAM era lida como se fosse EPROM. Era uma tática que a gente usava para não ficar... Na época, né? Eu estou falando do século passado. Na época, a gente tinha que gravar EPROM e depois apagar com ultravioleta. Levava 25 minutos apagar a EPROM. Além do que, tem a vida útil de apagar, né? É alta, mas tinha a vida útil. Então, tinha uma vantagem muito grande usar a memória de programa como sendo a RAM. Alguma pergunta mais? Ok. Tarefa de casa da semana. Peço desculpas porque eu não corrigi a tarefa de vocês. Eu não corrigi porque eu realmente tinha esquecido. Não foi nem porque não deu tempo. Hoje à tarde eu tive um tempo e eu tinha esquecido que eu tinha passado essa tarefa para vocês. Então eu vou corrigir amanhã, muito provavelmente amanhã à tarde. Amanhã de manhã eu já arrumei um compromisso aí. Então, a outra tarefa será essa aqui, ó.
eu quero que vocês pisquem um LED usando 2 simuladores. Vocês vão usar um simulador RISC e um simulador CISC. Um simulador von Neumann e um simulador CISC, né? Esse aqui é um C. E RISC e CISC. Vocês vão fazer o LED alternar entre aceso e apagado a cada meio segundo. Tá bom? Essa é a tarefa. Alguma pergunta? Quais são os simuladores? PicSim Lab é o RISC. EDSIM é o CISC. A vantagem do EDSIM é que você consegue fazer o código nele mesmo. Já o PicSim, você vai ter que compilar usando o MPLAB, depois jogar e gravar a EPROM dele. Ele não tem um editor de texto, ele não é um IDE completo. Tudo bem? Tem tutorial na internet. É o EDLab? MPLAB. Ele é gratuito também. O MPLAB para poder fazer a compilação do código. Quem quiser pode trocar o PIC pelo... Mas aí tem que fazer na prática. Essa aí foi uma prática que a gente fez. Essa prática aqui, pessoal, ela está... Na aula presencial eu mostro para vocês. Eu estou usando um Atetine 85. Ele tem 4 pinos e ele tem 2 conversores analógico digital entre os pinos. Você configura se você vai usar o analógico digital ou ele vai usar ele como digital. Então, ele não precisa de clock externo e para pequenos trabalhos, principalmente que precisa de leituras analógicas, ele é perfeito. Ele tem um PWM também. Ele é muito bom. Custa algo em torno de $0,6 dólares. Muito interessante usá-lo, certo? Mais perguntas? É uma placa de protoboard, é? É, no protoboard. Professor, você falou na aula presencial, mostra pra gente, né? Vai ter aula presencial esse semestre? Não vai. Não vai. O que dá para fazer é gravar o vídeo dele piscando aí, mas eu já gravei esse GIF aí, entendeu? Você só tem que ligar a alimentação, né? Que é lá em cima e embaixo. Né, o GND está na base também do LED, aí eu peguei esse pino que estava do lado, mandei esse pino piscar. Ele não está aparecendo que está piscando a cada meio segundo por conta do GIF, tá? Mas eu programei ele para dar um delay de 500 milissegundos. Essa tarefa ela vai fazer você ler um pouco do datasheet do microcontrolador que você escolher, tanto do RISC quanto do CISC, para ver o tempo que você tem que esperar para dar aqueles 500 milissegundos, ou meio segundo. Então, é um loop para esperar isso daí. E a ideia desse aprendizado é exatamente perder o medo de ler datasheet e perder o medo de procurar como fazer as coisas, tá bom? Dúvidas vão surgir, dificuldades vão surgir, né? Mas a ideia é que na aula que vem a gente resolve tudo isso aí. Existe uma aula de piscar LED prevista, né? Provavelmente, não sei se é a próxima ou a outra. A próxima nós vamos falar sobre projeto final, se eu não me engano, né? Então, deixa eu ver aqui. A gente vai falar um pouco de projeto final, depois vai ter aula de piscar LED. Então, eu vou dar 2 semanas para fazer isso aqui. Ou mais, eu posso dar 3 semanas, tá bom? Beleza. E nessas 3 semanas, podem tirar dúvida por e-mail, podem agendar um horário de tirar dúvida, ou podem perguntar nas aulas, tá bom? As dificuldades que forem surgindo. Não pode ficar parado. Vai ser a aula mais interessante aí. Então, é isso. O Elione chegou agora, eu vou dar a presença, não vi a hora que ele chegou, estava desatento aqui.
dar presença para ele. Professor, o senhor colocou presença aí para mim? Ok, sim. E vou... Então, eu termino por aqui. Alguém tem alguma colocação a mais? Perguntas, sugestões, críticas? Tudo é bem-vindo. Não tem problema, não. Lembrando que a aula de hoje foi curta, mas os conceitos são vastos, né? E são de grande impacto nos microprocessadores. Tá bom? E o microprocessador é um 7411? Espera aí. O Elione estava elogiando aí. Pode repetir, Daniel? Não, pode falar, Leon. Não, ele só estava elogiando. É isso mesmo. É isso mesmo. Fala para mim, hein? Não, o comentário foi isso mesmo, show de bola. Ah, tá. Legal. A partir de agora, as aulas ficam mais interessantes. Vocês vão baixar os simuladores que eu falei e vão tirar dúvidas comigo à medida que forem tendo dificuldades com os simuladores. E tudo vai acontecer, tudo vai começar a fluir, tá? E vai ser só prática daqui para frente. Então, não tem mais estresse de teoria. Fechou? Professor, sobre esse conteúdo da aula de hoje aí, tem algum material aí que você indica para poder aprofundar aí no assunto? Cara, é só... material é o que sobra. É só pesquisar essas 4 palavrinhas mágicas, né? Vou voltar o slide para você ver, né? Não tem segredo, na verdade, o tanto de conteúdo. Eu não preciso nem postar. Você vai poder escrever apostila e pesquisar. Você vai poder escrever apresentação e pesquisar, PDF, pesquisar. Você sempre vai encontrar o quê? Von Neumann, Harvard. 4. Né? Von Neumann é o nome do cidadão na década de 40 que criou o primeiro computador. RISC e CISC. Tudo bem? Beleza. Eu poderia colocar uns ou outros apostilas, em outros semestres até colocava algum material, mas ele sempre vai ser inútil, porque do que eu estou querendo dizer aqui? Cara, o que vale é você querer estudar. Se você quer estudar, se eu coloco ou não faz diferença, entendeu? Por quê? Eu simplesmente digitei no Google o que eu estou falando para você digitar e vai estar lá. Não tem um melhor e um pior. Vai ter muito material repetitivo. Por quê? Porque o assunto é só isso mesmo que eu passei. O que mais você poderia estudar? Você poderia querer ver diagrama de blocos de um RISC, de um CISC, vê-lo uma explicação em um vídeo. Tem muito no YouTube também. Mas um datasheet de um PIC já tem toda a informação do RISC, por exemplo. O datasheet do 8551, você vai entender bem o CISC. Entendeu? Entendi. A diferença deles é que na programação, por exemplo, você faz um código para fazer essa função f de xy, quando você terminar o código no CISC, ele vai ter um tamanho. E quando você terminar o código no RISC, mesmo que você faça em C e ele fique só em uma linha, na hora que compila, um vai ser muito maior que o outro. Entendeu a ideia? Entendi. Então, o motivo desse trabalho você fazer nos dois é para você tentar comparar aí o arquivo compilado. Só que até começou a acender um LED, não é tão bom. Mas eu não posso pedir mais do que isso nesse momento. Entendeu, né? Se eu pedir mais do que isso nesse momento, vai ficar tenso. Nós estamos começando, a gente começa com LED. Tá bom? Eu vou escrever no Moodle esse material e vou colocar essa aula gravada lá, tá? Então, estou encerrando aqui a apresentação. E também encerro a gravação. Agradeço a presença e a atenção de todos. Quem tiver alguma dúvida, pode continuar perguntando após a gravação ser encerrada.